somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A unção já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. A unção já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. A unção já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar.
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor do nosso louvor, da nossa adoração, em torno do nome dele. Mais um dia a gente está buscando a presença dele, a gente ser despertado para que sintamos que ele está presente. Mandar um beijo aí para minha mãe, para a Vânia, para Marcele Borges, para o Gilson Edileuza, para a Jane, para a Kylie, para o Bruno, para o Vitor, para a Sueli, para o Teixeira, que vai ser pai de um menino, não é? Para o Felipe. Mandar um beijão também para o pessoal que já entrou e pode ser que volte mais para frente. E para o pessoal lá que está na sala de vídeo, compartilhada pela Daniele. Vamos orar, vamos buscar o Senhor aí, através da oração. Pai, nós oramos a Ti. Estamos atravessando um tempo complicado, estranho, sem sabermos muito bem como lidar com todas as coisas que estão acontecendo. Nós pedimos que, através do Espírito Santo, haja consolo para todas as famílias que perderam parentes ou até mesmo pessoas próximas, que a gente não fique indiferente às mortes, que não sejam apenas números, mas que saibamos que são, além de seres humanos, são pessoas muito importantes para famílias, para pessoas próximas. Também enfrentamos as nossas dificuldades, pessoas próximas infectadas ou lutando, não é, num hospital ou isoladas dentro de suas casas, situações complicadas e também essa necessidade de consolo da parte do Espírito Santo, se lembrarmos daqueles que perdemos durante essa pandemia. Que o Senhor traga consolo da parte do Espírito Santo, coragem para aqueles que estão lutando. Lembramos do Durval, que continua internado, lembramos do Tiago, lá em Teresópolis. Senhor, são tantas as situações, nós não queremos é perder a esperança, não queremos é deixar de orar, não queremos deixar de confiar no nome do Senhor. Que o Senhor derrame sobre as famílias uma porção da tua graça, do teu amor, da tua unção, para que não falte à mesa nem o pão que alimenta o nosso corpo físico, que também não falte o pão da vida, que sustenta a fé de famílias, Pai. Nós estamos aqui representando nossas casas, nossas famílias, que o Senhor não deixe de fazer esse presente no nosso meio. Abençoa, Pai, também a vida emocional do teu povo. Muita gente com sintomas que já apresentavam-se, agora agravados por causa dessa situação. Pai, que haja cura em todas as áreas, que haja um grande mover de cura nesse país. Nos ajuda, temos imensas carências, mas não queremos desistir de crer no Teu nome, sabedores que o Senhor tem o controle de todas essas circunstâncias nas Suas mãos. Pai, dá-nos essa confiança, acrescenta fé ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem uma mensagem hoje, Censura e Violência, é o título que eu atribuí a essa mensagem, e eu quero ler um texto para a gente refletir, que está em Lucas capítulo 6, verso 43, e eu vou até o verso 45. Mandar um beijão aí para Isabel Fiuza, que está lá em Portugal. A gente esteve com a filha, né, lá em Londrina. Foi uma benção, foi muito bom. Ficamos assim apaixonados por Londrina, pela igreja, pelos irmãos. Foi muito bom. Mandar uma lembrança lá para o pessoal também em Londrina aí. Muito bom. Espero poder voltar, rever os irmãos. Bom, o texto diz assim, Lucas capítulo 6, a partir do verso 43, ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa,
nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembre-se de que vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras. Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração. Precisamos que aconteça aqui um milagre. Temos as nossas emoções, passamos por nossas dores, mas cremos que o Senhor pode agir em nossa vida através do Espírito Santo, trazendo cura, trazendo fortalecimento, direção, edificação para nós. Que isso tudo aconteça. Não sabemos bem como o Senhor opera, para nós é um mistério, mas cremos. E pela fé, nós cremos que o Senhor vai tocar nos nossos corações e assim nos fortalecer para continuarmos caminhando em Jesus. Nós assim oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, censura e violência é o que nós produzimos naturalmente. A gente não pode ser ingênuo em relação a isso. Nenhum de nós, na nossa natureza pecaminosa, caída, o nosso corpo emocional, ele está repleto de ímpetos, né, de rompantes de censura e de violência. Muitas vezes a gente estabelece esse padrão, essa maneira de categorizar, né, o Estado, ou outra pessoa, ou uma instituição com censura e violência. Mas dificilmente a gente olha para dentro de nós e vê o quanto nós censuramos e o quanto nós somos violentos. Todos nós sabemos, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta. Muitas pessoas morrem vítimas de violência. A violência urbana, né, é muito grande na cidade do Rio de Janeiro. Porém, dificilmente a gente consegue enxergar que nós somos muito violentos. Nós somos muito violentos. E também censuramos muito as pessoas e às vezes estabelecemos uma censura muito grande, exagerada, que vai além do ponto, que exacerba sobre nossas próprias vidas. E aí, sabendo disso, a gente vai a esse texto e percebe uma coisa. O problema não é o estado da árvore, o problema é o fruto que ela dá. Se a gente olha para dentro de si mesmo e enxerga violência e censura, a gente precisa checar como é que está essa árvore. O que a gente faz com muita facilidade é tratar do estado da árvore para que as pessoas, ao olharem para a árvore, possam enxergar essa árvore bonita e nem se aproximarem dela para ter algum tipo de fruto. Então a gente fica na superficialidade. Porém, quando a gente se aplica na busca do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é que nós somos iluminados. E essa iluminação não é uma sofisticação. Essa iluminação não é para que a gente se sinta melhor do que ninguém. Essa iluminação é para que a gente veja o quanto de censura e o quanto de violência que há em nós aí, na nossa vida, na nossa maneira de enxergar, na nossa maneira de lidar com as coisas. A gente precisa também perceber que censura e violência podem ser resultados emocionais autênticos. Você pode sentir vontade de censurar porque acredita que censurando pode chegar a algum lugar, pode ter resultados bons, assim como a violência. Hoje eu estava passando de carro num lugar
E, muito sinceramente, não sei o que é que eu fiz. Não sei se eu cometi uma barbeiragem ou não, mas o carro que passou por mim, se tivesse, né, se o motorista tivesse armado, eu ia morrer. Porque ele ficou muito nervoso. Eu encolhi, eu não queria dar vazão àquilo, eu não queria que aquilo se estendesse. Eu pedi desculpa, mas com toda certeza aquilo não foi suficiente, porque do outro lado havia uma pessoa que respirava violência. Eu não vou dizer que o que eu fiz não fez com que ele sentisse vontade de ser violento. A proposta aqui é a gente perceber que censura e violência não produzem frutos bons. E aí, se você identificar censura e violência em você, não é para você se sentir culpado, pesado, frustrado, diminuído. Não, é para você tratar de ver como é que está a árvore. O que é que está irrigando essa árvore da tua vida? O que é que está alimentando essas sementes? Não é? E aí você percebeu o que você está produzindo, porque tem um início, é isso que eu quero mostrar. Toda a nossa vontade de censurar e de violentar, de agir com violência para tentar resolver alguma coisa, está mostrando, está identificando para a gente que tem alguma coisa que não está bem. Tem alguma coisa que não está legal. E a gente precisa entender, né, censura e violência, quando se trata das outras pessoas, é sempre algo ruim. Quando você se sente censurado, ou quando você acha que alguém está praticando violência contra você, isso é sempre ruim, isso é sempre pejorativo. E às vezes a gente ama Jesus, mas o Jesus que a gente ama é um Jesus que censura e é um Jesus que age com violência. Esse não é o Jesus do Evangelho, esse não é o Jesus da Bíblia, mas às vezes é o Jesus que a gente gosta. A gente quer a punição para o irmão que pecou, a gente quer a punição para quem agiu de maneira errada. Porque perdoar nos parece, carnalmente falando, um sinal de fraqueza. Então a gente quer punição. Não é? Como pastor, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso, porque há uma pressão muito grande do povo que se julga muito espiritual para que o pastor puna as ovelhas que fizeram algo fora do padrão estabelecido, talvez institucional. O grande problema é que se punição, né, se violência e censura dessem bons resultados, seria tão fácil viver. A gente tem um bom exemplo, por exemplo, criação de filhos, né? Se espancar uma criança resolver, seria muito fácil, porque a criança vai, faz uma arte, desobedece, o teu sangue ferve, e aí você quer reagir, você quer punir, você quer censurar, você quer agredir no sentido de corrigir e de educar, porém, às vezes a gente passa longe de conseguir educar, porque no máximo que a gente consegue é passar essa raiva que está aqui dentro para a criança. O que mais educa, e não é possível questionar isso, o que mais educa é o exemplo. O que mais educa é a maneira como você trata e lida com a situação. E aí, mais uma vez, há um jogo aqui de posições. Quando uma pessoa me trata mal, eu consigo dizer com toda certeza, bom, aquela pessoa até falou algo que eu precisava ouvir, mas ela falou de maneira errada e machucou pela forma como ela falou. Muitas vezes a gente se pega pensando isso, atribuindo a outras pessoas o erro de não o que a pessoa falou, mas como a pessoa falou. Só que quando nós fazemos a mesma coisa, o que nós dizemos foi preciso. Eu tinha que falar daquela maneira. Por isso é que eu estou dizendo, a gente não pode ser ingênuo com a gente mesmo. Nós gostamos, a nossa carne está pronta para censurar e a carne está pronta
para ser violenta. Isso está pronto dentro da gente. Só fazer assim, ó, que a gente age com agressividade, com brutalidade, com violência ou com censura, né? São desses dois ramos, né? Existem inúmeros desdobramentos, mas a gente precisa reconhecer a nossa carne dessa maneira para que a gente deseje, para que a gente almeje de todo o nosso coração que o Espírito Santo intervenha, porque o Jesus do Evangelho é amor. O problema é que a gente romantiza o amor e acha que o amor é uma coisa muito boba, não conseguindo compreender que o amor que a gente está falando não é o amor do filme de Hollywood. É um amor sábio, que é capaz de contornar aquela situação e agir da melhor forma para resolver aquele assunto. Eu vou voltar à situação que eu passei no trânsito. A atitude dessa pessoa, que pode ter sido autêntica, eu posso ter cometido alguma barbeiragem, veja, não me ajudou e não me ensinou nada. Eu não vou mudar a minha maneira de conduzir um carro, de dirigir, por causa da atitude daquele homem. De maneira alguma. Agora, possivelmente, ao longo da minha vida, eu fui melhorando e tornando a minha direção mais segura, conforme eu fui vendo pessoas dirigir de maneira segura ou lidarem com situações do trânsito de uma maneira mais sábia. A gente precisa enxergar isso, que de fato o amor, ele dá um fruto. Nós não estamos falando aqui de algo que seja utópico, a gente está falando de algo que dá resultado. A gente precisa aprender a plantar o amor para colher o amor. O que muitas vezes acontece é que a gente quer colher o amor, mas a gente semeia a censura e semeia também a violência. A violência. Eu me lembro de uma vez que eu estava morando ainda em Portugal e eu gostava de assistir programas do Brasil que pudessem me atualizar de alguma maneira sobre os mais diversos assuntos. E um dia eu estava lá, passando pelo YouTube, e vi um vídeo da Ana Paula Valadão num programa de televisão, se eu não me engano era Raul Gil, e ela apareceu de óculos escuros. E eu falei assim, gente, mas não é possível, o brasileiro está muito perdido mesmo no Evangelho, não é? Por que essa mulher está aparecendo de óculos escuros na televisão? Que forçação de barra, não é? E eu comecei a censurar tudo aquilo que eu estava vendo, e aí depois chequei os comentários. Chequei os comentários, como eu só tinha pego uma parte da apresentação dela, não é? O vídeo estava cortado e só tinha uma parte. Foi explicado por alguém que viu o vídeo todo que na verdade ela estava com conjuntivite, hesitou em se apresentar, mas disse, olha, para não deixar furo, eu quis me apresentar, mas sabia que não podia me apresentar sem óculos escuros. Então eu julguei. Olha só o que eu fiz. Eu censurei porque era a coisa mais fácil a ser feita. Se eu tivesse amado, porque a vista do amor, a compreensão a partir do amor é uma compreensão que não é afobada, ela não é desastrada, ela espera. Se eu tivesse procurado esperar um bocado, o que ia acontecer? Logo eu compreenderia e não seria necessário lançar mão de nenhum tipo de censura. A gente sabe pouco sobre as coisas porque a gente censura muito. Se a gente tivesse mais abertura, se a gente se abrisse mais para aprender as coisas, se o amor nos conduzisse a aprender as coisas, nós aprenderíamos muito mais, muito mais. A gente gosta da comida da nossa esposa, gosta da comida da nossa mãe, mais do que qualquer outra, porque existem elementos ali que são muito alheios a uma técnica culinária. Existe amor envolvido. Tudo aquilo que você faz com amor, você faz muito melhor. Por isso que precisamos tratar com a nossa carne que censura e que pratica violência
com o olhar de quem quer se curar, como alguém que está doente e que precisa de ser curado. E aí a gente vai checar essa árvore. Quando a gente checa a árvore, a gente vai perceber aonde é que está a doença, onde está a enfermidade. Eu posso impressionar pessoas com uma árvore muito bonita. As pessoas podem olhar e admirar. Mas você não se alimenta do estado da árvore, você se alimenta do fruto da árvore. E se não está dando um fruto bom, de nada adianta cuidar do estado da árvore. Bom, eu queria que a gente percebesse com mais detalhes o que é censura. De que censura eu estou dizendo? Bom, religiosidade, moralismo, maledicência, julgamentos. Tudo isso está pronto dentro de nós e não precisa de muita força para ser ativado na nossa vida. A gente tem muito mais facilidade, todos nós, de falarmos mal de alguém do que bem. A gente tem muito mais facilidade de julgar aquilo que uma pessoa faz do que dar uma chance, dar uma oportunidade ou simplesmente não julgar. A gente tem muito mais facilidade de estabelecer uma espécie de moralismo do que compreender que nós não estamos nesse papel. Nós não podemos usar uma lista moral que sirva para nós e aplicá-la aos outros. Como eu moro num sítio, para entrar dentro de casa, né, não tem como entrar fora, né? Para entrar em casa, eu tenho que tirar o sapato. Porque terra, grama, enfim, é muito mais fácil sujar a casa quando você mora numa casa que tem uma área, né, de terra e tudo, grama. Agora, eu não posso fazer você que de repente mora num apartamento e dizer, implicar, obrigar você a usar, se descalçar para entrar em casa. É uma regra da minha casa. Atende às minhas necessidades e muitas vezes a gente quer aplicar aos outros aquilo que é real para nós. E a gente não pode ser juiz dessas coisas, a gente não pode arbitrar sobre isso. Então a gente tem muito isso pronto na gente, esse rompante de querer censurar. O grande problema é que isso não dá fruto bom. E a violência? De que violência eu estou falando? De repente você não agride ninguém fisicamente, de repente você não porta uma arma de fogo dentro da sua casa. Bom, mas ódio, sentir ódio já é uma atitude violenta contra si próprio. Agressividade. A gente transfere para o outro algo que de repente não está bem resolvido dentro da gente e a gente é agressivo. A gente até pode lidar com sensatez, a gente pode lidar com uma situação complicada, mas com equilíbrio, com moderação. O grande problema é que a agressividade às vezes ainda é sustentada pela autenticidade dessa emoção. Eu digo assim, bom, essa situação me deixou muito nervoso, eu fui agressivo porque eu tinha direito de ser agressivo devido àquilo que eu passei. Não é esse o exemplo que Jesus deu. O Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho, não foi esse o exemplo. E a nossa referência absoluta, não há como relativizar, é a pessoa de Jesus. É uma referência perfeita para nós. E se a gente quer se aplicar em ser parecido com Jesus, não há nenhuma chance da gente agredir com palavras, com as mãos, com os pensamentos, enfim, não há chance da gente entrar por esse caminho e ser bem sucedido. Sabe uma coisa que há em muitas pessoas? O desejo de lutar guerras que são desnecessárias. Uma pessoa violenta, uma pessoa que aduba com muita facilidade a violência dentro de si, ela vai lutar guerras que nem são delas, que ela nem precisaria lutar, e a gente tem que fazer esse autoexame. A gente tem que refletir todos os dias. Será que eu não estou entrando em méritos que eu não deveria entrar? E há uma característica que é um desdobramento da violência, que é o esgotamento. Talvez pela maneira como você lida com as coisas. Você está tão cansado e esgotado e não percebeu. Está cansado? Você está se sentindo esgotado?
bom, tem algo que está drenando tuas forças. E quando a gente começa a desvendar a alma humana, quando a gente começa a enxergar, a sermos despertados para enxergar o nosso coração tremendamente enganoso, segundo a Bíblia, e é verdade, a Bíblia é fiel quando afirma isso, bom, a gente percebe que temos raízes que se desdobram em coisas muito ruins que não geram frutos bons. E aí só tem uma coisa a fazer. A gente precisa ser enxertado em Jesus. A minha árvore natural não é capaz de dar um fruto bom, mas existe uma chance através do sacrifício de Jesus, que é quando eu me enxerto em Jesus. Eu te amo por causa de Jesus. Não seria o natural. Eu faço o que é bom não é porque há bondade em mim, mas porque no dia que Cristo passou a viver em mim, eu sou direcionado por uma vontade mais forte do que a minha própria. E aí a gente vive bem. Quando a gente faz uma coisa boa, não é? Eu me lembro de muitas situações em que quando a pessoa recebeu um agradecimento ou um elogio, a pessoa que recebeu, o que é que ela disse? Não agradeça a mim, agradeça a fulano. E quando se trata da gente que está vivendo a terapia de Cristo, não agradeça a mim, agradeça ao Espírito Santo, agradeça a Jesus. A gente quer esse mérito, a gente gosta desse mérito, desse reconhecimento. Mas se existe alguém que precisa ser reconhecido, se existe alguém que precisa ser glorificado, é Jesus na nossa vida. Então a gente precisa entender duas coisas. A gente tem um ponto de partida. O nosso ponto de partida é censurar e violentar. E aí eu dei aqui para você identificar o que é censurar e o que é violentar. Ódio, agressividade, guerras e esse esgotamento que vem dessa violência é o que eu produzo naturalmente. Se me deixar solto, sem o governo do Espírito Santo, o que eu vou fazer na vida é censurar, é julgar as pessoas, é maledicência, é arbitrar sobre questões alheias a mim, que eu nem deveria arbitrar. Enfim, esse sou eu e você sem a ação do Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo entra, eu sinto vontades que eu renuncio em nome de vontades maiores. Eu tenho sentimentos que eu coloco num nível inferior aos sentimentos que vêm quando o Espírito Santo ele se manifesta. A gente vive numa guerra de proporções. Quanto de você está sendo transmitido para as pessoas e quanto do Espírito Santo em você está chegando nas outras pessoas? É uma questão de proporções. Não é? Quando você vai fazer um suco e precisa ali, que é um suco que precisa ser diluído em água, existe uma proporção de água e existe uma proporção daquela química do suco. E aí você vai ter que misturar aquilo e para ter um sabor bom eu tenho que acertar na proporção. Às vezes a nossa vida não tem um sabor bom porque as proporções não estão boas, não há, porque é um processo, né? A gente não é só o Espírito Santo em nós, infelizmente. A gente está na luta para que possamos manifestar mais do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós não queremos deixar de identificar, nós não queremos ser ingênuos com relação à nossa velha natureza, a nossa maldade, o velho homem, o falso eu, o ego, enfim, a gente pode dar inúmeros nomes, mas não dá fruto bom. Isso não dá fruto bom. Isso não acaba bem. Violência e censura não acabam bem. Às vezes a gente é muito bom em censurar as pessoas, mas não percebe que quando a gente entra nesse ritmo de censurar as pessoas, sabe o que acontece? A gente começa a censurar a si próprio e não tem mais paz.
A gente fala do filho das outras pessoas. E aí a gente não percebe que a gente, quanto mais se vincula à criação do filho dos outros, menos a gente cria bem os nossos próprios filhos. Eu não tenho que estabelecer regras para o filho das outras pessoas. Eu preciso criar bem os meus filhos e levá-los a entender que vão ter que conviver com pessoas diferentes, vão ter que aprender a respeitar e lidar com pessoas. E isso é uma coisa que a gente tem sempre falado aqui. Quando eu estou falando que você e eu censuramos e somos violentos, se a gente tratar isso na vida da gente, ainda assim nós vamos precisar lidar com pessoas que vão nos censurar e que vão ser agressivas conosco. Só que nós temos um outro ponto de partida. Você ama ao ser agredido? Não, não consigo. Quando uma pessoa é agressiva comigo, eu parto para revidar aquela agressão. Tudo bem, resolveu o problema? Não, não resolveu. E aí a gente precisa buscar em Deus estratégias para que a gente não se sinta agredido. Para já, quando uma pessoa fala algo, a gente logo quer identificar quem é que está falando. Se for uma pessoa improvável, talvez a gente não sinta absolutamente nada, não é? O problema é que determinadas pessoas têm um peso para nós maior do que outras. E é isso que a gente tem que trabalhar na nossa vida com o Espírito Santo. Por quê? Porque algumas pessoas nos ferem mais do que outras. Por que a censura de alguns nos oprime mais do que a censura de outras pessoas? Por que a violência nos atinge quando vem de fulano? Não é? Por que eu me sinto mal quando alguém X fala isso e não me sinto mal quando alguém Y fala aquilo outro? Não é? Tudo isso tem um sentido. E Deus deixa isso cadeado para que ao me abrir, quando eu me aplico à ação do Espírito Santo na minha vida, esse cadeado é aberto e eu sou tratado. Só somos curados quando nos expomos ao sol da justiça, que é Jesus. Quando a gente se abre, quando a gente é despertado para olhar o Espírito Santo na nossa vida, aí sim ele tem livre curso para tratar e para curar a nossa vida. Eu creio que a palavra do Espírito, o Evangelho, nos incomoda. Porque vai mexer em áreas que doem. Todos nós. O problema é que muita gente acha comum, acha banal, então pensa que tem que enfrentar isso assim mesmo. Muita gente recebe censura e violência e devolve mais censura, mais violência. E por que o mundo está do jeito que está? É porque quando a gente não devolve amor, a gente devolve o que recebe, censura e violência, o mundo se torna um lugar de mais censura, julgamento e de mais violência e ódio. O que você vai fazer? Essa aqui é a grande pergunta. Muita gente rejeita o amor, mas não consegue entender que amor cura, fortalece, direciona. O amor, ele é capaz de renovar. Você quer viver esse peso mesmo? De ter que revidar todo ato de violência contra você? Imagina se uma pessoa, como um presidente, ou como um âncora de um grande jornal, com muita audiência, imagina que uma pessoa com muita projeção pública, ela se detivesse em tudo que falam contra ela. Ela conseguiria viver bem? A mesma coisa a censura. Né? Se você pegar um artista que canta, ou que toca, ou que pinta, se ele ceder diante da censura, não é? Ele não vai conseguir produzir absolutamente nada. E é uma guerra muito cruel, porque existem pessoas que não são censuradas. Existem coisas, né? O nosso país, por exemplo,
há tanto preconceito e racismo que a mesma coisa feita por pessoas diferentes, dentro dos padrões do preconceito e do racismo, a mesma coisa feita por duas pessoas de padrões diferentes é tratada de maneira diferente. A gente não trata as pessoas da mesma forma. Porque quando a gente olha, a gente já estabelece um nível de censura. Se a pessoa está bem arrumada, a gente censura menos. Se a pessoa escorrega no português, a gente censura mais. Porque a gente está convencido, a gente está alienado e com um conhecimento distorcido de que a aplicação da linguagem da pessoa correta vai dizer mais sobre o caráter dela. Há muito engano porque a gente se deixa enganar porque a nossa mente está doente. Mas quando o amor permeia todas as nossas ações, a gente reproduz algo que é saudável. A gente ama porque ama sem impor condições, e isso gera um resultado bom. As nossas relações precisam conhecer o amor de Jesus. As nossas famílias precisam viver o amor de Jesus. Nós precisamos viver esse Jesus que ama, não é o Jesus que a gente quer que censure e puna ao outro. E a gente vai viver em paz. A gente precisa decidir isso. Isso é uma decisão. Eu quero viver em paz, eu quero ser feliz, eu quero viver o amor de Jesus, ou eu quero entrar na guerra para ganhar, retrucando violência com violência, retrucando censura com censura. Faz o teste. Faz o teste, talvez você vai se surpreender o quanto você censura e o quanto você e eu somos capazes de ser violentos. Outro dia eu estava falando com alguém e a gente estava dizendo: fulano de tal é estranho, é esquisito. E aí a conversa foi se desenvolvendo, no final dela a gente descobriu uma coisa. E se nós formos esquisitos aos olhos de outras pessoas? A conversa morreu. Eu tenho força para dizer que o outro é esquisito. O que me falta muitas vezes é honestidade para olhar para mim e me identificar como esquisito segundo outras óticas, outros prismas, modos de ver a coisa diferente de como eu vejo. Seria muito mais fácil viver se a gente se aplicasse ao amor, que é o resultado de estar enxertados em Jesus, e não nos aplicássemos no que a gente já é muito bom e não deveria ser, que é a prática da censura e a prática da violência. Pai, em nome de Jesus, não queremos ser pessoas violentas e nem queremos censurar ninguém. O que às vezes acontece é que não enxergamos isso em nós. Que o Espírito Santo projete luz para que a gente veja o quanto censuramos e o quanto violentamos. Ó Deus, a gente tem tanta facilidade de identificar que alguém está nos censurando, nos julgando, ou nos violentando, nos agredindo, nos odiando. Que a gente passe a ter facilidade de identificar isso em nós e não aceite viver segundo esses rompantes. Que possamos viver na direção do amor e que isso não seja um sonho distante, bobo, infantil, imaturo, mas que a gente possa amadurecer no amor, que a gente saiba lidar as situações da nossa vida com amor, que a gente se pegue amando, goste do resultado e reproduza mais e mais e mais e mais o resultado que advém do amor. Pai, nos explica isso. Eu falei aqui algumas coisas, mas eu creio que o Espírito Santo é poderoso para explicar melhor dentro de nós. Sacode, Pai, aqui dentro do nosso ser, na nossa vida interior, possamos fluir nisso, para que a gente fique bom nisso. Que cada um de nós, Pai, possa ser bom em amar. Que a gente seja cada vez menos como a gente é na carne. Que
nos tornemos cada vez mais fortes em sermos como o Espírito Santo deseja e tem o poder de forjar em nós para que sejamos. Nós assim oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém.